coordenando, direcionar as perguntas, e eu espero que todos e todas tenham uma ótima mesa e uma ótima discussão. E passo a fala para a Cris ou para a Mônica, não sei que processo de mediação, fique à vontade. Bom, eu dou continuidade, inicio agradecendo cada professor, cada professora que está aqui presente, né, muitos deles amigos, colegas, professores dos nossos núcleos, diversos núcleos do Prof-História, né, também professores mestrandos, né, desses nossos diversos núcleos. Então eu deixo aqui, né, os meus cumprimentos, né, os nossos agradecimentos, né, pela presença de vocês, por estarem dedicando, né, um tempo hoje para poder nos ouvir aqui nessa temática proposta. E eu começo também me apresentando, né, eu sou professora Mônica Martins da Silva, sou docente do Prof-História da UFSC, onde eu atuo, né, desde o início da rede, né, em 2014, onde atuei também como coordenadora por vários anos, e agora, mais recentemente, faço parte da Comissão Acadêmica Nacional do Prof-História. Quero iniciar, se vocês me permitem, pedindo licença para fazer uma homenagem. Alguns de vocês aqui sabem, outros talvez não saibam, mas há quase 2 dias, né, nós perdemos um grande docente, um grande pesquisador do campo do ensino de história, que é o professor Juan Pagés, docente da Universidade Autônoma de Barcelona, né, que nos deixou assim muito repentinamente, e era uma grande referência, né, no campo da didática das ciências sociais e também do ensino de história. Nas últimas décadas, né, ele inspirou inúmeros pesquisadores, né, não só no contexto espanhol e europeu, mas principalmente no contexto latino-americano, inclusive o Brasil, né, na reflexão de um ensino de história engajado, né, contra as desigualdades, as injustiças, e além também de estar bastante comprometido com a formação crítica, cidadã, né, e socialmente responsável. Além dessa vasta obra, né, o professor Pagés era reconhecido, né, por sua generosidade, né, como pessoa, como professor, tendo ele acolhido vários pesquisadores brasileiros na sua instituição, né, para formação em mestrado, doutorado, pós-doutorado, e inclusive eu faço parte desse grupo, né, há 3 meses eu estou aqui, né, na Universidade de Barcelona, né, para o meu estágio pós-doutoral, onde fui generosamente acolhida, né, por esse grupo, né, e o professor Pagés, e por isso que hoje, né, está sendo tão difícil, né, apesar de tudo, né, com tudo que a gente está vivendo, né, conviver também com essa perda, né, tão gigante, né, para a nossa área, enfim, para os nossos afetos também. Dito isso, né, eu passo a apresentar a proposta dessa mesa, né, essa mesa nasce, assim, de uma demanda muito significativa na nossa rede do Prof-História, que iniciou, né, lá em 2014, com 12 instituições associadas, e que no último edital de expansão alcançou 39 instituições. Então, no âmbito dessa rede, né, vem sendo desenvolvidas aí inúmeras pesquisas, né, de naturezas diversas, e vem nos desafiando, né, a pensar nessas investigações no contexto de uma política pública de formação docente, cuja área de concentração é o ensino de história. Essa discussão ela já vem sendo feita em nossa rede, né, no contexto de cada núcleo que abriga o Prof-História, e tem engajado muitos docentes e discentes, né, na construção dos seus projetos, né, definição de objetos, formulação de problemas, de investigação e definição de metodologias. Portanto, essa mesa, ela tem a finalidade de contribuir com esse debate, né, ampliando as reflexões, né, que precisam seguir, né, também em outros momentos e espaços, e aqui, considerando a metodologia proposta para o evento, né, nós elegemos algumas questões norteadoras,
que elas têm o objetivo, assim, tão somente de orientar essa discussão, né, sem, portanto, encerrar, né, e inscrevê-las numa única perspectiva. Então, as questões norteadoras que foram escolhidas para essa mesa são as seguintes. Qual a singularidade das pesquisas acadêmicas no contexto dos mestrados profissionais para professores? Que caminhos investigativos têm marcado as pesquisas desenvolvidas no âmbito do Profhistória? Como a dimensão propositiva dos trabalhos finais do Profhistória tem sido desenvolvida? Que avanços e limites esse processo permite observar? Qual a contribuição das pesquisas do Profhistória para o campo do ensino de História? Então, né, tendo essas questões em mente, né, eu passo aí a palavra para a professora Cristina, minha colega, que vai dar sequência, né, também apresentando as nossas outras colegas e amigas que vão dar sequência aqui nessa mesa de discussão e de debates. Muito obrigada. Muito obrigada, Mônica. Para mim ficou a parte honrosa, que é apresentar a Ana Monteiro e a Margarida Dias. E me apresento muito rapidamente, eu sou Cristina Meneghello, docente da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Coordenei o Profhistória da Unicamp de 2016 até anteontem, e sou membro da CAN, da Comissão Acadêmica Nacional, e muitos professores conhecem o nosso trabalho junto à Olimpíada Nacional em História do Brasil, que eu coordeno juntamente com a professora Leca Pedro, que também está assistindo aqui a gente na sala. Eu tenho a função, antes de apresentar as nossas queridas convidadas, de reforçar com vocês, manter, por favor, o microfone sempre fechado, e as perguntas serão escritas no chat, e eu e Mônica vamos anotar as perguntas. Então, quem for fazer uma pergunta, diz, né, de que Profhistória que se é docente, se é mestrando, né, se apresenta rapidamente, e a gente vai organizar essas perguntas, porque devem ser muitas para as nossas convidadas. A gente vai fazer isso porque nós temos um teto até às 18h50, e a gente espera, assim, também contemplar todos, para que ninguém fique sem ser contemplado na hora das questões. Os comentários que podem vir a ser escritos no chat, enquanto as convidadas estão falando, elas não conseguem falar e ler os comentários, tá? Então, eles são mais uma espécie de bate-papo paralelo, se as pessoas quiserem ou não fazer isso, mas as perguntas a gente vai estar anotando. Também cumprimento os mestrandos, os colegas professores de Profhistória, que estou vendo muitos aqui também, e passo para apresentar as nossas convidadas. A primeira é a Ana Maria Ferreira da Costa Monteiro, Ana Monteiro, né, que é professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Educação, mestre em História, faz parte da pós-graduação em Educação da FRJ e do programa de pós-graduação em Ensino de História do nosso Profhistória, e é também membro da CAN, da Comissão Acadêmica Nacional. Ela é líder do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino de História da UFRJ e especialista em ensino de história, na formação de professores, na história do currículo das disciplinas escolares, nos saberes docentes e no conhecimento escolar. A outra querida convidada é a Margarida Maria Dias de Oliveira. Margarida Dias, também professora titular do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, graduada em História pela Universidade Federal da Paraíba, um mestrado em Sociologia também nessa universidade e um doutorado em História na Universidade Federal de Pernambuco. As pesquisas da Margarida também versam sobre os livros didáticos em História, a formação de professores, historiografia, memória e também patrimônio cultural histórico. E ela foi representante da História na Comissão Técnica do PNLD, em várias avaliações, começando em 2007 e chegando até 2014. Agora, o que eu vou falar não está escrito no currículo, mas que deve ser falado, que as nossas duas convidadas são duas mulheres
adoráveis, atenciosas, de enorme generosidade intelectual e, principalmente, sempre estiveram na linha de frente em defesa da educação no país. Isso não dá para escrever no currículo, mas isso eu acho que é o que tem que ser falado também. Elas não são meras acadêmicas escrevendo sobre esses temas, embora tenham vastíssima produção intelectual sobre esse tema. Elas sabem do que elas falam, porque elas vivem a luta pela educação. E essa mesa é mais especial por causa disso. Então, sem mais demora, eu vou pedir para a Ana Monteiro começar e em seguida será a Margarida. O som está baixo? Deve ser o meu som só que está baixo. Veja se melhorou o som. Mas eu não vou mais falar também, gente. Agora é a Ana. Abraço a todos. Bom, então, já fiquei aqui, me emocionei em 2 momentos, né? Com a homenagem da Mônica ao professor Juan Pagés. Eu acho que é uma perda, né? Nesse momento que perdemos tantas pessoas, e essa perda inesperada também causou um choque. E o reconhecimento da sua obra, né, e da sua parceria conosco, brasileiros, né, tem que ser marcada, falada, agradecida. É também assim, uma imensa alegria, né, estar aqui, né, compartilhando com vocês esse espaço, esse tempo, né, na companhia da Margarida, companheira de muitos anos, de muitas lutas na AMPU, muitas lutas pelo ensino da história nesse país, né? E também Cristina e Mônica, né, que são 2 amigas queridas que eu tenho conhecido mais recentemente, mais profundamente, mas, enfim, 2 pessoas a quem eu estou aprendendo a respeitar e gostar muito. E também vocês todos que estão aqui assistindo, colegas professores do Profhistória, colegas professores da educação básica que estão aqui dedicando seu tempo a dialogar conosco, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, para falar sobre pesquisa que tem sido realizada nessa pós-graduação em ensino de História e Profhistória. Que eu vou, se por vício de ofício não conseguir escapar disso, vou fazer um brevíssimo histórico, né, dessa questão, porque eu acho que agora que a gente vive essa realidade de Profhistória, com 39, né, instituições universitárias públicas participando, né, e privadas, né, temos a PUC também, no Brasil inteiro, né, é de uma grandiosidade, né, que para quem chega agora, né, parece que é isso, bacana, mas, né, então, para a gente entender, né, que é um programa que está envolvendo hoje, né, dedicados ao ensino de história. Esse número Luiz me passou outro dia, né, 510 docentes do nível superior, do ensino superior, né, trabalhando, né, nas disciplinas, nos programas, nos vários programas, nos vários núcleos, né, quase 1.500 alunos, quase 1.500 professores participando do programa. Então, isso é uma maravilha, né? Que me enche de alegria. Tenho certeza que Margarida também. Quando nós começamos as nossas lutas, era um sonho, um desejo, um projeto, mas até mesmo não consegui imaginar que a gente conseguiria realizar isso. Então, nos nossos tempos atuais tão difíceis, né? Tão complicados, né? De tantas perdas, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa ressaltar, né? Lembrando isso, né, a gente precisa pensar, né, que praticamente a questão da pesquisa em ensino de história no Brasil, ela vai começar a se desenvolver nos anos 80, década de 1980, do século XX, muito lentamente, entre poucas pessoas, né, crescendo assim numa área, né, a partir de pessoas muito valorosas, muito combatentes, muito conscientes da importância desse espaço, mas num momento ainda que ensino de história era considerado, não banalmente, uma questão de dominar conteúdos e técnicas, e isso tudo estava resolvido e vamos em frente, né? Então, né, a partir dos anos 80, no período da reabertura política,
a gente tem pesquisadores que afirmam isso, e eu também defendo, que o ensino de história passa a se tornar uma questão no Brasil. Ensinar história, o currículo do ensino de história se torna questão, isso inicialmente muito motivado pela questão dos estudos sociais desenvolvidos durante o período do regime militar e que vai ser retirado do currículo, e o ensino de história renovado passa a ser desejado, né? Passa a ser o objetivo de vários professores, de vários grupos em vários estados desse país. E, a partir disso, né, começam, né, a se desenvolver pesquisas em mestrados e doutorados acadêmicos, programas de pós-graduação acadêmicos, né, que vão se debruçar sobre várias questões relacionadas ao ensino dessa disciplina, né? Questões relacionadas ao currículo, questões relacionadas a livro didático, questões relacionadas à história dessa disciplina escolar, questões relacionadas, enfim, a materiais didáticos possíveis de serem usados, né? Eu destaco, né, como nós temos assim duas pesquisas que marcaram muito essa virada, né? Um é o trabalho da Selva Guimarães Fonseca, né, Caminhos da História Ensinada, em que ela faz uma pesquisa sobre os anos 70, 80, as transformações, os desafios e as mudanças que começavam a aparecer, né? E também o trabalho da Circe Bittencourt, né? Onde ela vai trabalhar o livro didático de história no Brasil, uma história do saber escolar, em que ela vai trazer, né, para a frente de estudos, né, a importância desse objeto didático que era tão desprezado, né? Era jogado no lixo, ainda é, de alguma maneira, né? E ela vai, né, trazer com a sua tese, né, discutir a importância do livro didático como um objeto cultural, né? A gente vai ter também um trabalho que eu destaco, que abriu caminhos, né, da Selma Roloff Matos, né, quando vai estudar as lições do Joaquim Manuel de Macedo, as lições de História do Brasil, um trabalho sobre um compêndio de História do Brasil do Colégio Pedro II. Enfim, esses trabalhos, né, buscam investigar, compreender, né, os desafios, né, de como essas questões do ensino se apresentavam. E acho importante, né, destacar aqui que esse grupo de professores, que em sua maioria eram professores de didática da história e prática de ensino de história, eram responsáveis, né, pela formação de professores, a maioria em programas de pós-graduação em educação, em vários departamentos de educação, né, começam a produzir conhecimento, ao se doutorar, começam a orientar novas pesquisas e o campo vai crescendo. E aí nós temos dois movimentos importantes, que um foi a criação do Encontro Nacional Pesquisadores do Ensino de História, criado em 1993, por iniciativa da Selva Fonseca, com um grupo na Federal de Uberlândia, encontro esse que se voltava, né, para reunir esses pesquisadores para que eles discutissem, né, seus problemas de pesquisa, metodologias, referenciais teóricos, e esses encontros têm se mantido, né? Nós tivemos ano passado, né, em Cuiabá, na Federal de Mato Grosso, né, coordenado pelo professor Renilson Ribeiro, a realização do 12º em pé, né? Por outro lado, também tivemos a criação do Encontro Perspectivas do Ensino da História, que foi criado na USP em 1988, por iniciativa da Elza Nadai, e que tinha por objetivo reunir professores para que eles pudessem, junto com os pesquisadores, né, discutir suas propostas, avançar. Bom, o Pesquisadores teve a sua 10ª edição em 2018, na Federal do Rio Grande do Sul, né, pelo grupo lá, né, do Newton, do Fernando, da Carmen, enfim, da Carla, um grupo também bastante forte, combatente e muito bom, né? Enfim, mas o que eu quero puxar agora, né, no âmbito dessas discussões, de uma maneira geral, né, a discussão da pesquisa e ensino, né? O que é a pesquisa e ensino e, ligado a isso, evidentemente, a questão do professor pesquisador, né? A importância de se destacar, né, como essa possibilidade de realizar pesquisa, de fazer uma investigação, de desenvolver em suas aulas projetos com os seus alunos, né, e dessa
necessidade do professor, né, agir como um investigador e não apenas um transmissor de conteúdos produzidos por outros, né? Agora, essa questão do professor pesquisador, ela sempre traz uma ambiguidade, né? Porque o professor pesquisa, o que pesquisa o professor? E nós temos vários movimentos, né, que têm investido, né, para que esses professores se desenvolvam nessa perspectiva e que eles registrem seus trabalhos, seus projetos, suas conclusões e divulguem, né? Mas, por outro lado, ficava a questão, mas e a pesquisa do mestrado? E a pesquisa do doutorado? O que diferencia a pesquisa do mestrado e do doutorado dessa pesquisa do professor que pesquisa sua prática para poder pensar as melhores alternativas para desenvolver o seu trabalho, né? Então, essa dicotomia ficava ali, né? E não foi resolvida completamente, porque espaços para apresentação, publicação desses trabalhos, que o Perspectivas tem aberto e que o Pesquisadores também tem aberto, se tornavam possíveis, mas ficava essa distinção. Então, daí, eu acho que é um ponto importante a criação dos mestrados profissionais, né? Porque o mestrado profissional ele é voltado para, no nosso caso, em educação, em ensino de história, para esse professores, né, atuando na sua profissão, para que eles possam, a partir da sua prática, né, pensar, né, problematizar a sua prática, né, pensar questões e, a partir dessas questões, investigá-las, né, e nessa participação, nessa formação, né, ele vai, ao final, né, ao concluir a sua defesa, ele vai, então, receber o título, se qualificar como mestre em ensino de história, né, numa titulação equivalente à do mestrado acadêmico, né? Isso inicialmente gerou muitas dúvidas, né? Porque vai ser um mestrado mais simples, simplificado, menor, né? Não vai ser tão valorizado, né? Muitos docentes, inicialmente, né? Essa proposta foi apresentada pela CAPES, se eu não me engano, em 2009, resistiram em aderir a essa proposta, porque né, ficavam em dúvida, né, sobre o que isso iria representar. Mas esse grupo, né, da história que se reuniu, que inclui Marieta, inclui Luiz, inclui Margarida, enfim, Temístocles, aqui no Rio, Helenice, Marcelo, enfim, vou citar nomes, vou, né, esquecer alguns, mas, enfim, diante desse desafio, né, eu participei também, a gente se reuniu, foi pensando essa proposta, né, e eu acho que a gente tinha uma preocupação muito grande, que ela com um rigor, né, porque a gente pensava, temos que pensar, né, um programa e um mestrado, né, e que crie, né, possibilite uma formação consistente, né, uma formação em que os professores vão, né, e nesse ponto havia uma concordância, né, precisar, né, aprofundar seus conhecimentos em teoria de história, né? Não era um mestrado para atualizar os professores nos conteúdos ensinados na educação básica. Não era isso, né? Essa atualização ela pode ser feita numa especialização. Era um mestrado em que a gente tinha como objetivo pensar essa formação mais qualificada, e isso implicava uma atualização, um aprofundamento nas contribuições da teoria da história e também nas contribuições da educação, da área educacional, na área de currículo, de sociologia, enfim, questões educacionais que estão presentes e permeiam, né, a prática docente, a prática dos professores. Então, nesse sentido, né, a afirmação, né, de que a pesquisa, né, que vai ser realizada, né, e isso não torna a pesquisa do professor sobre sua prática, que é feita cotidianamente, menor, né? A ideia é que essas pesquisas alimentem, né? Elas vão induzir novas ideias, novas alternativas, novas propostas aos professores que estão em suas atividades docentes.
Entrou alguma coisa. Voltou, né? E com isso, né, essa ideia, o mestrando, ele apresenta uma dissertação onde ele vai, a partir apresentar a problematização, como ele, né, chegou, em que contexto ele produziu aquela questão, quais são as suas hipóteses, seus objetivos, e justificar teoricamente a abordagem que está sendo pensada, a necessidade de pesquisa, e produzir, né, um produto. Por isso que a gente fala, né, a parte propositiva, né, desse mestrado. Né, o conceito produto, a palavra produto, né, ela não torna claro de imediato, né, mas um material didático, né, que possa ser usado pelos professores, mas ele precisa ser justificado, teorizado, explicado por que eu estou fazendo assim e não de outra forma. Né? E, com isso, né, nós temos já mais de 500 dissertações defendidas no Prof. História, que estão disponibilizadas no site do Prof. História, no Educaps, né? Trabalhos interessantíssimos, né? E um levantamento que eu fiz no final do ano passado, né? Eu estava até comparando, né, os grupos de trabalho em pé do Encontro de Pesquisadores em 2006, né, e que nós tínhamos 10 grupos, né, e agora nós temos uma variedade de temas, né, onde o que mostra a importância, o crescimento, né, e o trabalho dos professores, o tema que tem o maior número de dissertações sendo trabalhadas é o de História e Cultura, né, africana e dos afro-brasileiros. Né? Eu levantei 67 dissertações abordando essa temática. Depois nós temos História Local, com 37, Educação Patrimonial, que cresceu muito, né? A preocupação, a abordagem dos temas de História Patrimonial, Educação Patrimonial, uso de tecnologias, novas tecnologias, inclusive, né? Com 32 dissertações, e também um dado bastante importante, né? Dissertações sobre história indígena, né? Já tínhamos no final, isso já aumentou, eu estou precisando atualizar esses números, 29 dissertações sobre história indígena, dissertações sobre tempo, temporalidade, sobre o uso de fontes, sobre livro didático. Mas, curiosamente, livro didático, nos primeiros tempos, década de 90, era um tema muito frequente nas pesquisas, nas dissertações. Hoje, eu encontrei 12 dissertações discutindo livro didático. Questões de gênero, história das mulheres, a questão das mulheres. Né? Isso, concluindo, que depois a gente pode conversar mais, né? Eu queria destacar, né, o trabalho. Nós temos uma premiação no Prof. História para melhor dissertação, né? A partir elas são escolhidas em cada núcleo por uma comissão, seguindo regras que constam de um edital, e depois há uma comissão nacional que faz a leitura e avaliação para escolher as melhores dissertações. Né? A do primeiro prêmio, né, foi, só para vocês verem a temática, né, foi da professora Fabiola Falcone, que era o samba pede passagem, o uso de sambas enredo no ensino de história. Né? Quer dizer, uma temática, né, que antes ela nem aparecia nas pesquisas. E no ano passado nós tivemos o trabalho, a dissertação da Elisângela Coelho da Silva, a História da África na Escola, Construindo Olhares Outros, né? Em que ela trabalhou com um material, né? Que ela analisa com inúmeras sugestões para professores trabalharem com livro didático, trabalharem nessa temática na escola. E isso está disponível. E, terminando mesmo, nesse primeiro momento, destacando também um tema que tem despertado interesses, que eu considero assim, muito desafiador. Para mim, eu acho muito desafiador mesmo, que é o trabalho com pessoas surdas. Né? Então, na premiação de 2018, né, o trabalho que ficou em terceiro lugar versava sobre ensino de história para alunos surdos em classes inclusivas, práticas e propostas. E esse professor, que é o Paulo Assunção, ele então preparou um material com sugestões de como trabalhar com crianças surdas, adolescentes surdos e escolas inclusivas.
Então, a gente pode ver uma gama de temas, né, que podem ser explorados, estão sendo investigados e produzindo materiais, né, que vão auxiliar o professor, né, a desenvolver as suas possibilidades no ensino, né, e valorizá-lo como profissional, né, como um profissional que domina os saberes que ele ensina e sabe por que age desta maneira e não de outra quando desenvolve matemática. E quando eu falo isso, não quer dizer que é só aula expositiva, não. As várias maneiras possíveis, metodologias possíveis, né, de desenvolver com seus alunos as suas possibilidades de aprendizagem da história. É isso. Não sei se eu passei muito do tempo, mas vamos lá. Ana, você seguiu o tempo perfeitamente, muito obrigada. Eu vou passar, então, a palavra para, agradecendo muito a sua fala, a sua contribuição, passo a palavra imediatamente para a Margarida Dias. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, sobretudo nesses momentos tão difíceis. Esses encontros virtuais é que nos dão a sensação, pelo menos, de que a vida não está totalmente em suspenso, né? E que nós podemos e devemos continuar. Então, é uma alegria muito grande, uma honra estar ao lado da Ana nesse momento, né? Conversar com a Ana é sinônimo sempre de aprender, e eu tenho tido esse privilégio há vários anos, como ela já disse. Cris e Mônica, muito obrigada por estar aqui proporcionando isso tudo e também orientando a gente. Foram vocês que apresentaram as questões orientadoras aí, para a gente tentar iniciar as reflexões. E o Delton, na sua quinta mesa hoje, né, Delton? Viabilizando aqui as questões técnicas. Então, muito obrigada a todos e a todas. Eu preparei uma apresentação para tentar me obrigar a não passar do tempo, mas Cris e Mônica, por favor, se eu começar a me exceder, avise aqui, tá certo? Então, eu vou compartilhar e vocês me dizem, por gentileza, se está sendo visível. Tá ok? Ok, professora. Sim. Tá, ok. Muito obrigada, então. Então, o tema da mesa proposto, como a Ana já apresentou, foi a dimensão propositiva da pesquisa no contexto dos mestrados profissionais, reflexões a partir do Prof. História. Então, tanto eu quanto a Ana, nós nos debruçamos sobre a nossa experiência e sobre o que é que a gente vem acompanhando no Prof. História, e a partir dessa experiência que eu vou apresentar também aqui para vocês, como fez a Ana. Quais são as singularidades do nosso mestrado profissional em ensino de história em rede, né? Eu acho que o diálogo entre profissionais, esse é o grande desafio de um mestrado profissional, não é? Porque, diferente do mestrado acadêmico, do programa de pós-graduação acadêmico, nós não estamos formando o pesquisador, né? Nós não estamos com alguém que está desenvolvendo a sua autonomia. Não, nós estamos dialogando com um outro profissional, né? Um outro profissional que vem nos procurar, que vem procurar o núcleo do Prof. História, que vem procurar os professores que estão no núcleo do Prof. História, objetivando um diálogo para solucionar ou para minorar um problema ou alguns problemas que ele observa em sala de aula, no ensino de história, às vezes até na gestão. Nós temos muitos alunos que não estão necessariamente em sala de aula, mas estão na gestão. Então, essa é a grande primeira singularidade, que é
um grande desafio e é também uma das coisas que, pelo menos a mim, e eu acredito pelos colegas que eu conheço deles, que nos dá uma motivação muito grande. Exatamente porque é um diálogo entre profissionais, é um diálogo entre saberes também, não é? Às vezes as pessoas perguntam, não, mas os professores são todos pesquisadores em ensino de história? Não, não são, e não é assim para ser, pelo menos da minha participação na CAN anterior, das discussões que nós fizemos, a ideia é exatamente proporcionar um espaço em que o profissional da educação básica, né, o profissional que está atuando no ensino de história, ele traz as suas preocupações, traz a sua experiência, né, e dialoga com os colegas que estão no núcleo. Às vezes, os professores são pesquisadores em ensino de história, mas muitas vezes, e ainda bem, os professores são pesquisadores em outras áreas, né, que vão, nesse diálogo, ajudar a pensar como o mestrando, né, que se propôs a resolver um problema, né, vai atuar para o fazê-lo na sala de aula. E a dimensão propositiva, que é o tema desta mesa, né? Então, o diálogo entre profissionais, o diálogo de saberes e essa dimensão propositiva, né? Por que a dimensão propositiva é uma singularidade? Porque ela faz exatamente essa ponte com a escola, né? O professor que chega no mestrado, ele traz as suas preocupações, ele traz o que ele quer propor, né, de solução ou de diminuição do problema, e junto com o seu orientador, junto com o conjunto de profissionais, por meio das disciplinas, das obrigatórias e das eletivas, como é que ele vai encontrar estratégias, metodologias, recursos para resolver isso. Quais têm sido os caminhos investigativos, né? Exatamente esse que eu finalizei anteriormente, o chão da escola como ponto de partida para a elaboração do questionamento, né? E isso é muito bom, eu acho extremamente positivo, porque, infelizmente, historicamente, a relação universidade-escola sempre foi uma relação muito hierarquizada, né? Sempre foi no sentido ou aquela dicotomia de que na universidade se produz e na escola se transmite, que a gente sabe que é totalmente inverdade, mas ela foi muito divulgada, né? Mas, veja, quando a gente pede ao profissional de história, da educação básica, para partir da realidade dos seus alunos, do chão da sua escola, das experiências que ele vivenciou, da experiência que ele teve ao longo da carreira, porque nós temos professores que estão no início da carreira, mas temos professores também já com uma experiência bastante acumulada. Então, pedir para o professor partir desse problema cria uma outra relação desse diálogo de saberes da escola e da universidade, né? A apropriação de saberes acadêmicos, desculpa, eu vou voltar aqui. A outra fase, né, do caminho investigativo, a apropriação de saberes acadêmicos, né? No próprio regimento isso está previsto, mas veja, o professor traz as suas experiências, o professor traz o conhecimento, traz a experiência no sentido de conhecimento mesmo que ele acumulou, né, e se apropriou durante a atuação profissional dele, e ele vem dialogar, né, com
os saberes produzidos pela academia, que pela própria forma que é diferenciada, muitas vezes não tem uma aplicabilidade, né? Eu sei que essa palavra é sempre muito polêmica, mas eu vou usar no sentido de que a pesquisa acadêmica ela tem um outro tempo, ela tem uma outra forma de operar. Então, muitas vezes, a gente, e até as pessoas questionam, mas esse conhecimento serve a quê? Né? Então, o professor, o mestrando, ele vem se apropriar desses saberes acadêmicos exatamente para fazer esse diálogo, para tentar pensar, certo? Um dos temas que a Ana citou aqui, que vem sendo muito produzida, a questão do patrimônio. Então, o que há produzido sobre o patrimônio que alguém que trabalha, que quer trabalhar com essa área, deve conhecer, deve se atualizar, deve se apropriar para pensar a sua atuação. E a construção de proposições, que é essa dimensão, o que a gente está chamando de dimensão propositiva. Veja, muitas vezes os professores já fazem isso, né? Eles têm essa experiência. Eu estou dizendo muitas vezes porque impacta o professor dizer, mas como é que eu vou fazer essa dimensão propositiva? E muitas vezes o professor não se dá conta que é o que ele vem fazendo. Só que agora ele vai refletir sobre isso, ele vai, não que ele não refletisse antes, claro que todo professor reflete, mas no sentido dele sistematizar, dele registrar e de ele pensar uma proposição para aquele problema que ele observou e que ele gostaria de contribuir. Então, vejam, no artigo 15 do nosso regimento geral, né, diz que a dissertação do Prof. História tem por objetivo traduzir o aprendizado ao longo do percurso de formação, bem como gerar conhecimento que possa ser disseminado, analisado e utilizado por outros profissionais dessa área nos diferentes contextos, onde são mobilizadas diferentes formas de representação do passado. Então, vejam, a especificidade da produção do conhecimento histórico, mas servindo a uma situação concreta que é da sala de aula e que possa ser compartilhado com outros colegas, e aí todo professor sabe, né, que nós não pegamos as experiências de outro colega e aplicamos tal e qual. Nós sempre fazemos diferenciações, nós sempre analisamos, não, isso aqui deu certo para ele, mas no meu caso, na minha turma, terá que ser de outra forma. Então, isso é absolutamente comum. O parágrafo 1º desse artigo diz que a natureza da dissertação, a despeito do formato que possa vir a assumir, deve traduzir obrigatoriamente as 3 dimensões trabalhadas ao longo do curso. Veja, pessoal, eu preferi copiar o nosso regimento porque ele é extremamente explicativo, né? Então, se a gente olhar com calma, ler com calma, né, e for pensando nas nossas próprias experiências, nós sabemos o quanto nós já fazemos isso aqui, né? Então, veja, só que, como disse a Ana, a dissertação ela tem que vir uma reflexão. Qual é a primeira parte dessa reflexão? A apropriação dos estudos e debates recentes sobre as temáticas trabalhadas. Então, obviamente, quem vai trabalhar com patrimônio tem que saber o que foi produzido em patrimônio. E aí, aquele professor do núcleo, que é um estudioso, que é um especialista, ou que trabalha, né,
com disciplinas na graduação, na pós-graduação nessa área, será, né, um grande ajudante, né, do professor a desenvolver isso. A criticidade em termos do conhecimento e práticas acumuladas na área, né, a nossa área de pesquisa do ensino de história, nós também temos uma produção já bastante significativa. Ana fez um histórico para vocês, né, fundamental. Então, nós temos uma bibliografia, nós temos uma historiografia do ensino de história, nós temos uma história do ensino de história que precisa ser conhecida, não é? E para um mestrado profissional em ensino de história, veja que é um outro, né, conjunto de saberes que há de ser apropriado. E 3, as possibilidades de produção e atuação na área de ensino de história que contribuam para o avanço dos debates e as melhorias das práticas do profissional de história dentro e ou fora da sala de aula. Para tal, ele constará de 2 partes, uma parte crítico-analítica, que são as dimensões 1 e 2, e uma parte propositiva, que é a dimensão 3, né? E o parágrafo 2 diz, olha, o produto final pode assumir diferentes formatos, como texto dissertativo, documentário, exposição, material didático, projeto de intervenção em escola, museu ou espaço similar, à condição que incorpore as 3 dimensões anteriormente explicitadas. Então, o que ficou muito divulgado como o produto, na realidade, pode ser qualquer uma ou outras que a nossa imaginação inventar, qualquer formato desse. Então, veja, se o professor já trabalha, por exemplo, com projetos, né? Há uma intervenção por projetos, uma análise daquilo que foi feito, né? Caberia aí como texto dissertativo, né? Por exemplo, um material didático, por exemplo, um outro tema que a Ana chamou a atenção, que está sendo muito trabalhado, questão da história local, não é? E vejam, Ana também falou, mas o livro didático quase não está sendo estudado, não é? Então, veja, a questão de fazer um material didático que complemente o livro didático, né, no seu âmbito local, pode ser um material. Então, vejam que o parágrafo 2, ele apresenta uma miríade aí de possibilidades que podem ser trabalhadas, né, que podem ser feitas. Essa dimensão propositiva, ela tem que ter a especificidade do conhecimento histórico, porque é desse olhar que nós estamos falando, é desse lugar que nós estamos falando, né? Então, essa dimensão propositiva, ela precisa partir de um questionamento ou de um problema inicial, né? Ela deve ter um recorte espaço-temporal, afinal, essa é a nossa especificidade do conhecimento histórico, né? A perspectiva histórica, a perspectiva temporal. Ela deve dialogar por meio de vestígios das formas de agir, pensar e sentir. Eu nem quis chamar aqui de fontes, né? Porque, na realidade, as fontes são os vestígios transformados nesses testemunhos, né? Então, vejam que o que eu estou colocando aqui é a especificidade, né, do caminho que esses materiais, que essa dimensão propositiva precisa percorrer. O desenvolvimento por meio de metodologias, né, qualquer atuação que nós fazemos em história, né, nós temos que dialogar com outras áreas, né, com outras áreas de conhecimento, com outros campos de conhecimento. Então, se essa é a nossa especificidade, mas quando nós vamos estudar o racismo, né,
por exemplo, nós temos que dialogar com o conhecimento produzido nas ciências sociais, na antropologia, né? Mas também há possibilidades de a gente entender as produções da biologia, por exemplo. Então, qualquer conhecimento histórico, qualquer ação educativa na área da história, ela necessitará dialogar com outros campos de conhecimento para também incorporar outras metodologias. E, fechando essa especificidade nossa, a construção de narrativas, né? Os alunos produzirem narrativas que vão do texto mais comum, né? No sentido de um texto de interpretação, analítico, a possibilidade de documentários, a possibilidade de apresentações teatrais, a possibilidade de construção de narrativas por uma série de formas, né? Então, eu e a professora Juliana Teixeira de Souza fizemos essa definição de produto baseado na experiência que nós tivemos no PIBID e no Profhistória. Então, nós definimos que o produto é um material didático acompanhado de orientações e ou sugestões para sua utilização em atividade de ensino-aprendizagem a partir de problema ou de problemas diagnosticados ou diagnosticados pelo docente e que tem como objetivo saná-lo ou contribuir para a sua diminuição. Pressupõe o uso do método científico no todo ou em parte como forma de colocar o aluno no centro do processo de construção do conhecimento. O que eu estou chamando aqui, gente, de método científico, são esses 5 pontos que eu falei anteriormente, tá certo? Que fechou aqui na construção de narrativas, tá certo? Então, eu estou entendendo isso aqui como uma base da produção do conhecimento histórico na sua especificidade. Então, quando eu e Juliana definimos aqui o produto e falamos na utilização em todo ou em parte do método científico, são desses 5 pontos. Porque, às vezes, a dimensão propositiva da dissertação propõe o trabalho com fontes e a construção de narrativas, tá certo? Às vezes, a formulação de problemas e o trabalho com determinadas metodologias, tá? Então, assim, e às vezes há propostas que fazem todo esse percurso, né? A construção de um problema inicial, o recorte espaço-temporal, o trabalho com os vestígios, o trabalho com metodologias e o resultado final por meio de narrativas. Então, é por isso que a gente definiu dessa forma. E isso coloca o aluno no centro de processo de construção do conhecimento, né? Trabalha com as metodologias ativas, associando os objetivos de aprendizagem aos de formação da cidadania e construção da autonomia do sujeito aprendente. Nós fizemos, eu estou repetindo isso, para que fique bastante claro que não foi algo que nós fizemos a priori. Nós fizemos a partir exatamente da experiência do PIBID, que produziu vários materiais desse tipo, e do Profhistória, que seguia esse mesmo caminho. Quais são os avanços? Né? Essa foi uma das perguntas norteadoras apresentadas pela Cris e pela Mônica. Quais são os avanços? Eu acho que o redimensionamento do valor do conteúdo, né? Veja, quando Ana Maria apresentou esse rol de novos temas, né? É porque a sala de aula pauta a
necessidade dessa discussão, né? E aí aquela tradição que a gente luta com ela faz muito tempo de tem que dar toda a história da humanidade, toda a história da humanidade significa, na realidade, uma visão bastante eurocêntrica e tal. Então, vejam, não é a desvalorização do conteúdo, mas é o entendimento de que o conteúdo é meio para atingir uma série de objetivos que tem a ver com o seu aluno, que tem a ver com a sua comunidade, que tem a ver com o nosso tempo, que tem a ver com o nosso espaço de atuação. Então, nesse sentido, eu acho que o Prof. História e as dimensões propositivas das dissertações de Prof. História redimensionaram o valor do conteúdo, né? A construção por meio de metodologias ativas, né? Tirar o professor do centro da sala e colocar o aluno no centro da sala de aula, né? Demonstrar o quanto isso é formador de autonomia, é construtor de conhecimento novo. E a valorização do diálogo. Aí, gente, quando eu coloquei isso como uma análise do quanto o Prof. História fez avançar isso, eu estou falando do diálogo estabelecido entre a universidade e a escola, entre os especialistas de ensino de história e os outros especialistas, entre os professores e os alunos, né, da educação básica, porque quando eles vão partir desse problema, eles conversam, eles consultam, eles partem dos interesses, dos objetivos do aluno. Eu acho que a valorização do diálogo nesse mestrado em rede, e aí também esse outro diálogo, né? A possibilidade que tem sido via bancas, via o Congresso Nacional de Prof. História, organizado no ano passado, os encontros que estão sendo feitos, encontros desse tipo, né? Vejam a maravilha que é a gente conseguir estabelecer esse diálogo. Então, quando eu coloquei aí valorização do diálogo, é em vários sentidos mesmo. Mônica e Cris também perguntaram quais são os desafios, né? Eu coloquei 2 aqui para sintetizar, né? Construir propostas que não se restringam a espelhar o modelo da dissertação acadêmica, né? Eu acho que nós estamos precisando dar um salto nisso, no sentido de que os alunos, os mestrandos, precisam ser encorajados claro, eles se apropriam de um conjunto de conhecimentos sobre o seu tema, sobre o tema que está trabalhando, que o seu orientador, junto com ele, construiu, mas eu acho que nós temos que ser ousados no sentido da gente achar uma forma de demonstrar isso, que a gente não produza dissertações imensas, né? Sintetizando conhecimentos que foram produzidos e que a gente pense que essas dissertações elas vão ser muito lidas pelos próprios professores da educação básica, que, infelizmente, não têm tanto tempo para se dedicar a isso, e não é que eles não vão ter acesso ao conhecimento, mas que a gente precisa pensar sobre esse formato. Eu sei que eu posso estar criando uma polêmica aqui, eu não queria ser mal entendida, eu não estou dizendo que tem que ser dissertações aligeiradas, de forma alguma. Quem me conhece sabe que eu não defendo isso, mas é no sentido mesmo da gente pensar o público principal dessas dissertações. E viabilizar alianças com estados e municípios, objetivando melhorar as condições dos mestrandos. Os nossos mestrandos, eu não sei se em outros estados a situação é diferente, mas os nossos mestrandos, em geral, eles não são liberados da carga horária. Às vezes, eles conseguem
uma diminuição. Às vezes, eles conseguem uma licença ali de 3 meses e tal, durante o período, mas é uma situação muito angustiante, né? E eu acho que um mestrado profissional que leva de imediato uma melhoria para a sala de aula, eu acho que esse é um trunfo do qual nós poderíamos estar usando para negociar com secretários, com governadores, né, para ter uma licença, para ter uma situação melhor para os mestrandos, né? E a última pergunta que Cris e Mônica nos fizeram foi: qual a contribuição das pesquisas do Prof. História para o campo do ensino de História? Eu acho que, além disso que a Ana demonstrou tão bem, dessa renovação de temas, dessa, vamos dizer assim, um tensionamento no sentido positivo de dizer, olha as diferenças entre a pesquisa acadêmica e a pesquisa profissional, eu acho que é exatamente pautar a discussão sobre esse diálogo. Como é que se dá esse diálogo entre o conhecimento histórico acadêmico, né, e suas apropriações para o profissional docente? Me desculpem se eu me alonguei, e eu queria, por fim, dizer obrigada. Muito obrigada, Margarida. Você também foi britânica aqui na observação do seu tempo. Eu e a Mônica fomos anotando as muitas perguntas que estão surgindo aqui no chat. A gente está buscando organizá-las em bloco, e está também buscando ver quando as perguntas vão mais ou menos na mesma direção, tentando juntar as perguntas de pessoas diferentes numa só. A Mônica vai apresentar o primeiro bloco de perguntas. Bom, então, como a Cris já disse, são muitas as questões, né, e que bom, acho que esse momento do debate, né, é um momento mais rico, e eu já começo, né, direcionando as perguntas. De um modo geral, elas foram para as duas professoras, então, né, vocês fiquem à vontade para respondê-las, né. A primeira vem do Diego Gomes Souza, que é mestrando da UF. Ele faz aqui uma provocação, né, sobre se não seria interessante que a grade curricular do programa incluísse disciplinas mais permanentes sobre metodologias ligadas à perspectiva propositiva, né? Ele cita aqui pesquisação, etnografia escolar, história oral, metodologias ativas. Ele diz que, como discente do programa, né, sentiu dificuldade, né, por conta de uma formação na graduação mais focada na pesquisa documental. O Wagner Medeiros traz aqui a questão, né, para as professoras, se elas sabem, né, se algum professor já utilizou, né, alguma dissertação dos mestrandos do Prof. História, que é uma questão semelhante à da Caroline Dumont, né, que também pergunta sobre a relevância de aplicar e analisar os produtos na dissertação, tá? Depois, o Emanuel, né, que colocou duas questões, né, eu vou tentar fundi-las aqui. O Emanuel da turma do Prof. História, da Universidade Federal de Pernambuco, turma de 2016, e ele pergunta assim, né, de que maneira o produto vem definido no regulamento, né, pergunta para as professoras se elas concordam que termina por incentivar, né, por não incentivar pesquisas em ensino de história. E aí depois ele retorna, né, com a questão, dizendo que geralmente os licenciados procuram os programas de pós-graduação em educação por não haver muita guarida na pós-graduação em história. Pergunta: o produto como texto dissertativo, vide regulamento, em alguns programas do Prof. História, não se tornou um consenso? Vocês não acham que o modelo material didático engessou a discussão dessa categoria, texto dissertativo? E aí eu finalizo aqui esse bloco, né, com uma pergunta da professora Carmen Gil, da URGS, que é direcionada à professora Ana,
E ela pede aqui para a professora Ana indicar o quantitativo de dissertações em educação patrimonial, conforme as pesquisas da professora. Então, passo a palavra para vocês. Vocês se organizam aí, se a Ana quer começar Eu acho que a Ana poderia. Vamos seguir a mesma sequência. A Ana começa e eu continuo. Tudo bem. Ana, não esqueça de abrir seu microfone, por favor. São muitas. Mônica reuniu muitas. Eu não sei se eu consegui anotar todas, mas, enfim, Margarida vai responder também. Achei muito bom a Margarida trazer, né, esses pontos, parágrafos, artigos do regimento, né, que deixa muito claro, né, o que está se esperando, se propondo, né, o que diferencia esse mestrado profissional do acadêmico, né? E um ponto que eu queria, antes de responder as perguntas, destacar, a gente, ao longo desses... O Profhistória foi criado em 2013, fevereiro de 2013, e a primeira turma é 2014, né? Teve a seleção no segundo semestre, a primeira turma 2014, estamos na 5ª turma, né? Que está começando esse ano. Mas vencer, a Margarida falou disso, né? Esse mito do descompasso, né? Que tudo que tem a ver com ensino, com aprendizagem, né? Formação de problemas, é menor, né? Que o lugar nobre na área de história é a pesquisa acadêmica, é se tornar historiador, é produzir conhecimento, e quem se volta para a área profissional da educação, do ensino, do magistério, estaria ocupando uma posição inferior, né? Então, eu acho que esse investimento e esse trabalho, e que os professores têm aderido de forma vibrante, né? Nós tivemos, eu estava olhando aqui, né, na última seleção, 3.575 professores concorrendo às vagas, né, às diferentes vagas das 39 instituições. Isso é um número muito significativo, né? Muito importante. E para realizar um mestrado profissional, que ele não é menor, ele é diferente no sentido de que ele vai trabalhar com questões que partem, como disse a Margarida, do chão da escola, né? E eu vou problematizá-las, e eu vou pensar alternativas, proposições de trabalho, mas dialogando com a produção acadêmica das pesquisas acadêmicas, né? Então, esse diálogo ele é absolutamente necessário, né? Pesquisas acadêmicas da área da história, porque o conhecimento que se trata aqui é específico de história, mas pesquisas acadêmicas da área da educação também, né? Porque a gente precisa das contribuições desse campo, porque a gente está trabalhando na instituição escola, que é uma instituição educativa, né? A questão educacional está presente. Então, esse é um ponto, né? Eu já vi vários professores na dúvida, porque se eu fizer o mestrado profissional, eu não posso fazer o doutorado. Claro que pode, né? Ele tem uma equivalência, ele não impede. Aí eu fico me questionando, as pessoas chegarem a pensar isso, que o mestrado profissional ele não permitiria, não possibilitaria um ingresso num doutorado. Então, eu acho que vencer, né, esse nosso país que é tão preconceituoso, tem tanta gente preconceituosa, esse é um ponto. Em relação à pergunta, né, e o outro ponto que eu também quero reforçar, que a Margarida falou, que é muito importante, esse ponto do diálogo, né? Esse diálogo que é feito universidade e escola, esse diálogo que é feito entre os professores, entre os núcleos e entre os nossos colegas historiadores, que durante muito tempo não se interessaram pelas questões do ensino e da educação, né? O pessoal da educação foi fazendo, e agora, com o Profhistória, né, a gente está atraindo muitos colegas, né, dos mestrados acadêmicos, dos programas, que estão buscando, chegando, se interessando, conhecendo, né, se envolvendo com essas questões, que num país como o nosso, gente, pensar em ensino, educação, formação de professores é absolutamente fundamental, prioritário, politicamente importante. Bom, acho que foi o Diego, né, que perguntou sobre as metodologias mais propositivas, né? Se não seria importante pensar uma disciplina sobre isso. Eu acho que é interessante a sua proposta, né?
O que nós temos é que o tempo para a realização do mestrado, né, a partir das regras da CAP, é 24 meses, aí para pedir uma prorrogação tem que fazer o pedido para chegar a 30. Então, ampliar o número de disciplinas é sempre complicado, mas a gente vai ter uma reunião da CAN, a gente leva isso, a Mônica, Cris e eu somos, a gente pode pensar nisso, né? Como viabilizar isso como mais uma disciplina, né? A questão de utilizar e aplicar o produto, né, durante a sua realização. Eu vejo muitos professores optando e buscando isso, né? Pensa-se um material, uma proposta, e ela é realizada, trabalhada com a sua turma, e isso é ótimo quando pode acontecer. Aí o próprio professor pesquisador aí já está avaliando o que precisa aperfeiçoar, o que retira, mas nem sempre isso é possível, né? Eu orientei um trabalho do Raoni, que ele fez um trabalho na época muito original, ganhou até menção honrosa, sobre o uso de podcast no ensino de história. Ele foi da primeira turma, né? E foi muito interessante. Ele fez toda uma discussão das tecnologias. Eu aprendi muito, que eu, na época, não sabia o que era podcast, enfim, como trabalhar com isso. Mas houve uma greve e o trabalho que ele ia fazer com os alunos, ele teve que mudar tudo, porque ele não pôde realizar o que ele queria fazer. E aí ele inverteu, fez uma proposição como sugestão de como trabalhar podcast no ensino. Então, aí são a dinâmica do tempo, né, do contexto, da conjuntura. Agora, por exemplo, né, quem estiver nesse processo, eu tenho 2 orientandos, eles estão com essa dificuldade de que as aulas estão suspensas, como agir agora, tem que pensar diferentemente. Teve uma pergunta que eu não entendi direito, como é que o produto vem definido no regulamento, que a dissertação está engessando? É isso, Mônica? Eu não entendi bem essa pergunta. Acho que foi a última. É a pergunta do Emanuel. Ele coloca aqui que no regulamento, o regulamento termina por não incentivar pesquisas em história do ensino de história. Essa é a pergunta, tá? E ele também acha que, muitas vezes, a questão do modelo material didático, né, engessou a discussão dessa categoria, né? Talvez ele esteja considerando aqui a dimensão propositiva. O que eu considero importante, um avanço, né, e que a Margarida destacou como uma diferença, né, a dissertação ela precisa apresentar e explicar como é que aquele problema foi formulado a partir da prática, enfim, a partir de uma conjuntura específica, mas que tem a ver com a dimensão do trabalho na escola e na educacional, e como foi sendo, né, construído o diálogo com os conhecimentos já existentes, como eles foram articulados para pensar, né, propostas e que possam justificar a opção propositiva escolhida e desenvolvida. Então, isso não é banal, gente, isso não é banal, né? Eu orientei um trabalho que a Mariana trabalhou, né, com a questão do tempo, da linha do tempo, e aí teve que ter toda uma discussão sobre tempo, temporalidade, se linha do tempo servia, não servia, se era ruim ou era boa. E ela foi trabalhar, né, com o filme De Volta para o Futuro, e trabalhou com esse filme com os alunos, e ela analisou. Então, foram problemáticas complexas que ela teve que articular para justificar essa proposição dela, o que fazer com o uso desse filme, né? E um filme que trabalha com o tempo de forma, né, não é linear, enfim. Então, eu não vejo como engessar, né? Porque justamente se eu estou desenvolvendo essa atividade com os meus alunos, com esses alunos, nessa turma, nesse ano, no tal ano escolar, com essas características, eu preciso saber por que eu faço o que eu faço, né? Por que eu estou optando por esse caminho e não outro. Geralmente, as pesquisas sobre história da disciplina, elas são feitas nos mestrados acadêmicos, ou nas pós-acadêmicas, que vão investigar esse processo de construção.
Agora, isso não impede, né, que a gente realmente não tenha essa tradição de trabalhar a história da história, a gente trabalha a produção do conhecimento escolar, a produção do conhecimento histórico, naquela primeira unidade do 6º ano, né? O que é história, como se produz história, que são as fontes e tal. Mas uma história da disciplina não é comum, né? Mas eu acho que isso não impede que uma pessoa que tem interesse pense como trazer isso e de que forma isso, de repente, pode contribuir para que os alunos se entendam melhor nesse contexto. Bom, vamos ouvir Margarida agora, porque as 3 que eu peguei foram mais essas. Sobre a questão da disciplina que trabalha em metodologias ativas, eu também acho que seria interessante. Acho que os alunos precisam pautar isso junto às coordenações, né? E aí as coordenações vão atendendo de acordo com as necessidades, porque também assim, a gente tem que ter um certo cuidado para, vamos tornar obrigatória essa disciplina, e aí esse, às vezes, é uma demanda dessa turma, desse conjunto, né? E aí a gente sai engessando muito. Mas a Ana já colocou, isso pode ser discutido na CAN e tal. Sobre o uso das dissertações, eu tenho visto muito a utilização das dissertações por colegas, né, por professores que têm tomado conhecimento das dissertações, têm se apropriado e têm feito nas suas escolas, nas suas realidades, experienciado as propostas feitas pelas dissertações de mestrado. Eu estou imaginando, se eu estiver errada, o autor ou a autora da pergunta me corrija, mas eu estou imaginando que é a possibilidade de você pegar um produto que já foi produzido, não é? E transformar na vivência daquela experiência e a análise desse material, de como foi essa utilização, ser o trabalho de dissertação. Eu acho que isso é possível, não conheço nada que restrinja, e acho que seria extremamente importante, sim, né? Pegar um produto já produzido, pegar uma proposta, uma dimensão propositiva e vivenciá-la, né, e analisar os resultados daquilo ali, analisar, inclusive, as apropriações, porque, como eu disse antes, nenhum professor, todos nós sabemos aqui, nenhum professor pega uma ideia e faz tal e qual, né? Ele adequa a sua realidade, ele faz apropriações, ele modifica. Então, eu acho que seria extremamente interessante, inclusive, para a gente ir avaliando esse material. Sobre essa contraposição que eu acho que foi o Emanuel que colocou, material didático, texto dissertativo, veja, tanto essa resposta que a Ana deu, né, há essa possibilidade, e há essa que eu acabei de falar, né, eu tenho um aluno, acho que um ex-aluno, acho que ele inclusive está por aqui, o Danilo, que fez um trabalho muito interessante a partir da plataforma Moodle, né, que já tinha na escola, e ele utilizou para a construção de narrativas, trabalhos de memória com os alunos e tal, né? Um outro professor pegar essa experiência, trabalhar, né, e analisar, né, isso transforma essa análise em um texto dissertativo. Isso é plenamente possível, né? Como é possível também, como eu disse antes na minha fala, um projeto que é desenvolvido e que você vai analisar os resultados. Também, como Ana, tenho vivenciado com os alunos essa experiência de dizer assim, muitas vezes os alunos querem fazer o produto e ainda dá tempo de aplicar, de experienciar na sala de aula,
mas muitas vezes o tempo mesmo da dissertação, o tempo que eles têm para desenvolver o trabalho, não dá, né? Eu estava olhando aqui rapidamente no chat, tem uma colega da Paraíba dizendo que lá eles conseguem afastamento integral. Então, viva aí a minha Paraíba, né? Ainda bem que eu sou. Olha aí meu estado falando positivo para a gente. É isso. Muito obrigada, Margarida e Ana. Eu vou apresentar agora um novo bloco de perguntas para vocês. E a gente está tentando juntar comentários semelhantes. Se alguém não tiver a pergunta contemplada, depois a gente vai encaminhar também a pergunta posteriormente, se não der tempo, né, no nosso prazo, encaminhar as perguntas para as palestrantes. Primeiro, o Adil Oliveira, que é do Prof. História da UESB, ele pede uma reflexão sobre a presença da etnohistória nos trabalhos do Prof. História. O Daniel Correia, que não indicou de qual Prof. História ele perguntou como o Prof. História vai dialogar com diferentes áreas da historiografia. A Margarida comentou um pouco sobre isso, né, sobre essa busca de uma relação interdisciplinar com outros saberes. Ele pede uma reflexão sobre isso. A Tatiana Correia, da Unifesp, diz que pesquisou o banco de teses e encontrou pouquíssimas pesquisas sobre os anos iniciais do fundamental. A Cimeia Lopes até comentou, né, a pergunta dela, dizendo que, de fato, o Prof. História está mais centrado no Fundamental 2 em diante, não nas séries iniciais. Mas ela aponta para essa questão. O Fernando Feitosa diz que pretende estudar os impactos da pandemia no ensino de História. E ele quer saber o tamanho desse desafio a que ele está se propondo. Outras perguntas que eu talvez gostaria de juntar e pedir uma reflexão a vocês duas giram em torno da questão do produto ou da proposição, né? A aplicabilidade desse produto, se ele pode virar uma ação educativa ou se ele vai ser sempre relativo ao contexto em que ele foi criado, que é a reflexão do Dimas, do Prof. História de Tocantins. A Cimeia Lopes também pontuou que existe uma dificuldade muito grande em entender o caráter de intervenção dos produtos, né? Que é um comentário que a Cristiana Lírio, também da Estadual da Bahia, fez, em que ela sempre pergunta para os alunos como é que isso que você está pesquisando vai chegar na sala de aula. E aí, a última, a Carla de Moura, da Federal de Rio Grande do Sul, perguntou se as contribuições teórico-metodológicas que nós, docentes do Prof. História, conhecemos por meio dos nossos orientandos, elas impactam também o trabalho do professor no ensino superior. Né? Eu tenho até vontade de responder que sim, porque é o meu caso, mas a pergunta é para a Margarida e para a Ana. Vamos inverter? Vamos começar com a Margarida agora e depois a Ana? Margarida, joguei você aqui na fogueira. Vou começar com você, tá bom? Bom, sobre essa primeira questão, foi etnohistória, foi isso? Foi sim. Foi, né? Uhum. Bom, veja, eu tenho conhecimento de muitos trabalhos, a questão da história da África, da cultura afrodescendente, das relações étnico-raciais, é de longe o tema mais trabalhado. Se eu estiver errada, me corrija, Ana, é o tema mais trabalhado, né? Exatamente, eu volto àquela questão do quanto a realidade escolar, né? O que eu chamei aqui do chão da escola, tem mobilizado os estudos. Se tratar do diálogo, né, vamos dizer assim, teórico, metodológico e tal, aí é muito daquela outra dimensão da dissertação mesmo,
né? Como é que o mestrando vai se apropriar desses conhecimentos para trabalhar o que ele está querendo propor, né? Agora, assim, algum trabalho específico, eu realmente não tenho condição aqui de informar. E aí, isso faz uma ponte com a pergunta seguinte, com a questão do diálogo com outros campos de conhecimento. Olha, eu acho, na experiência que eu tenho, eu não sei se Ana, Mônica, Cris e vocês têm outras coisas que me desmintam, mas na experiência que eu tenho, veja, a nossa especificidade é fazer com que as pessoas pensem historicamente, que as pessoas compreendam que o tempo é definidor de uma série de formas de sentir, pensar, agir, né, das nossas relações, tá certo? Então, isso, vamos dizer assim, é a nossa especificidade, tá certo? Em qualquer momento, seja na pesquisa acadêmica, seja na pesquisa para eu preparar minha aula na graduação, seja uma dissertação do prof, né? Em qualquer momento, o profissional de história, ele precisa conversar com outros profissionais, ele precisa se apropriar de outros saberes. A professora Ana Maria Monteiro, vou citar ela aqui em pessoa, chama a atenção do quanto o campo do ensino de história é um campo de fronteira, não é? Por quê? Porque, em relação específica ao ensino, aí ele necessita, veja, essa especificidade da história, ela nos orienta, mas ela não dá conta dos saberes que nós temos que nos apropriar para o exercício docente, que tem a ver com a legislação, que tem a ver com quem é o nosso aluno, tem a ver com a gestão escolar, tem a ver com o projeto político-pedagógico da escola, e por aí vai. Então, assim, necessariamente, os trabalhos de história, em qualquer âmbito, eles são trabalhos interdisciplinares, seja no momento em que a gente vai produzir pesquisa, seja no momento que a gente vai trabalhar em sala de aula para construir conhecimento com os alunos. Então, por exemplo, eu vou falar aqui, assim, aleatoriamente, trabalhos que eu estou me lembrando. Trabalhos que estão muito preocupados em discutir com os alunos estão muito mobilizados pelo conhecimento histórico que está sendo divulgado no YouTube, nas mídias sociais e tal. E aí, muitas das preocupações dos mestrandos do Prof. História, dizendo, precisamos pensar materiais para ensinar os meninos, para que os meninos aprendam a diferenciar essas narrativas, a entender quais são os parâmetros dessas narrativas e tal. Nesse conjunto de trabalhos, eu já vi diálogo com o jornalismo, eu já vi diálogo com a divulgação científica, com o que chamam jornalismo científico, né? Eu já vi diálogo com a informática, eu já vi diálogo com o que estão chamando de história digital, né? Com a história pública, tá certo? E com os conhecimentos necessários para, se você vai trabalhar um determinado fenômeno, né? A questão da violência na escola, a questão de determinados... Eu vi um trabalho sobre a questão do alcoolismo na escola, né? Então, veja a quantidade de conhecimentos que necessariamente o professor terá que não se tornar um especialista nessa outra área, mas buscar uma bibliografia abalizada para isso. Então, eu não sei se era isso que o colega estava perguntando, mas é nesse sentido. O colega que está pensando em trabalhar sobre os impactos da pandemia, eu peço que, por gentileza, se tiver interesse, claro, meu e-mail é margaridahistoria@yahoo.com.br. Eu fiz uma fala
agora num evento que o Prof. História nosso daqui organizou, daqui de Natal, exatamente propondo um trabalho com a pandemia. Então, eu gostaria de compartilhar com ele, ou ela, eu não gravei o nome, se tiver interesse, então é só entrar em contato comigo. A questão da... Teve uma pergunta sobre a questão da aplicabilidade do produto, que eu não estou me lembrando agora qual era a questão específica, se Cris puder lembrar aí. E enquanto ela procura, eu vou responder sobre a questão do impacto no professor no ensino superior. Eu acho que tanto o PIBID quanto o Prof. História tiveram um impacto, sim, nos cursos, nas disciplinas específicas dos cursos de História. Pelo menos estou falando da minha realidade. Obviamente, tudo que eu posso falar é a partir do que eu vivenciei. O fato de os alunos, por exemplo, que foram bolsistas do PIBID, ganharam uma experiência, ganharam um conhecimento, construíram uma vivência, que eles levam para a sala de aula, eles levam para a sua formação inicial, eles pautam isso para os professores. Então, isso tem impactado, sim, né? E o Prof. História, a participação dos colegas, eu me lembro sempre desse incômodo inicial dos colegas de dizer assim, tanto gente que entrou como gente que não entrou, dizendo assim, não, eu não vou participar porque eu não sou do ensino de História, né? Então, inicialmente, né? Ou dizer, eu vou participar, mas eu não sei como eu vou contribuir porque eu não sou do ensino de História. Claro que um mestrado profissional em ensino de História, né, colocava logo essa pauta, mas, veja, gente, vamos fazer a comparação bem simplista, né? Um mestrado ou um doutorado sobre História regional, né, ou sobre História e fronteiras, não tem só especialistas nesse tema, né? Tem exatamente as pessoas que vão dialogar. E é esse diálogo que está posto em pauta que eu acho que está, assim, impactando a todos os professores, o que é muito bom. E não é na ideia de todo mundo se tornar pesquisador em ensino de História, não, porque não é essa a ideia, mas é na ideia do diálogo. Propor essa ponte, propor esse diálogo, eu acho que é uma das coisas mais positivas que nós conseguimos. Você conseguiu ver, Cris, qual era a questão aí da aplicabilidade? Na verdade, é uma questão, comentário da Cimeia Lopes, em que ela pergunta por que existe essa dificuldade em entender o que é o produto. Porque o produto nem sempre gera uma intervenção e, de fato, esse questionamento sobre o que é o produto, se o produto pode ser mais próximo a uma dissertação de um mestrado acadêmico, etc., ela é recorrente, né? Nos nossos encontros. Eu acho, sinceramente, eu não tenho nada contra, nada, absolutamente nada, de ser um texto dissertativo, de ser qualquer coisa, né? O que eu acho que é fundamental para a gente é que o problema que o professor levanta, a proposta que ele faz, seja motivo de reflexão dele sobre o que é o ensino de História, para que nós estamos aqui, como é que a gente defende a manutenção do ensino de História, né? Acho que se for proporcionador dessa reflexão, né, acho que a gente está cumprindo o nosso objetivo. Agora, acho também que muitos professores, mesmo que no momento inicial, sintam um impacto, porque é comum o modelo que a gente tinha, o modelo do mestrado acadêmico, que não tem isso, né? Então, mesmo com esse impacto inicial, acho que tem sido muito positivo para os professores verem o resultado de um trabalho deles, né? Porque os professores, todos nós trabalhamos tanto, né? E ter essa oportunidade de a gente materializar
aquele trabalho em algo que pode ser utilizado por outro colega, que eu posso divulgar, posso dizer, olha só, Ana, dá uma olhada nesse material, eu fiz assim, vê o que é que você acha. Eu acho que isso tem sido muito positivo para a autoestima, sabe? Para o professor se ver efetivamente como um construtor de conhecimento que ele é. Margarida, muito obrigada. Ana, as suas respostas ou as suas complementações às reflexões da Margarida, por favor. Então, eu queria mencionar primeiro a pergunta que citou poucos trabalhos, a existência de poucos trabalhos sobre história nos anos iniciais. Realmente, muito poucos, né? Por um lado, é porque o conjunto dos professores atua no Fundamental 2 e ensino médio, né? Os professores de História, com a licenciatura em História, estão mais envolvidos com esses anos escolares, né? Mas eu queria mencionar, realmente, eu acho que na pesquisa acadêmica também são muito poucos, eu acho que é uma área que precisa ter mais investimento. Eu orientei já 2 trabalhos, estou orientando agora também, mas eu queria mencionar que na primeira turma da UFRJ de 2014, uma professora, mas ela fez um trabalho dissertativo, ela não fez um produto nesse sentido propositivo, mas ela fez um trabalho muito interessante que ela fez uma análise da proposta da história na proposta do currículo do município para o trabalho com esses anos iniciais, entende? Então, não é impossível, como a Margarida diz, foi um trabalho de reflexão, de análise, de investigar possibilidades, limites que ela via ali, para ela foi muito importante, né? Em relação à questão da aplicabilidade também, pelo que eu entendi, o que eu queria comentar, que a pessoa perguntou se ela fica restrita ao contexto do núcleo onde foi produzido, né? Que é lá, é Natal, Rio de Janeiro, é Porto Alegre, né? Do que eu tenho visto, né? Eu entendo, né, que são produtos que podem ser aplicados, como a Margarida falou, aquilo não é uma receita para ser aplicado exatamente como está ali, eu vou aplicar com as minhas turmas. Aquilo são ideias, são inspirações, a partir daquilo eu vou pensar alternativas e as pessoas vão adequando, né, a realidade onde elas trabalham. Esse trabalho sobre alunos surdos, eu acho da maior importância. Tem um outro, eu não sei em outros núcleos, mas lá no nosso, da UFRJ, tem um outro professor fazendo essa pesquisa, e eu acho que são contribuições que vão servir para todos, né? E adaptando às suas realidades. Eu estou me lembrando aqui, quando foi da avaliação do prêmio, eu li uma dissertação que eu gostei muito, lá do núcleo de Tocantins, né? Em que a pessoa fez um trabalho sobre uma feira livre como patrimônio, né? Eu achei tão interessante, né? Acho que Cristina estava na banca desse trabalho, não é isso? Lembrando agora. Quer dizer, uma feira livre, né? Que é uma feira de encontro para vendas, e como ela explorou com os alunos e as descobertas que os alunos foram fazendo do que era aquela feira onde eles iam comprar alguma coisa para os pais e ir embora. E aquilo pode ser realizado, a partir daquela inspiração, você pode fazer aquilo em outras feiras livres, em outras cidades, e trabalhando com história oral, com a investigação, enfim. Um outro trabalho que eu estou lembrando, que a pessoa trabalhou com o WebQuest, né? E o uso do WebQuest, né, no ensino de história também, você, a partir dali, você vai pensar. Então, por mais que eu entenda a dissertação, aí eu penso um pouquinho diferente da Margarida. Eu acho que a gente investir no produto, na proposição, né? Porque isso é o nosso trabalho. Quando a gente vai atuar como professor, dar aulas, a gente tem que pensar alternativas para a aprendizagem dos alunos. Então, é um desafio que é muito importante de ser enfrentado, né? E de ser justificado, né? A questão
participação das outras disciplinas, né, da contribuição, eu defendo isso, né, já há muito tempo, né, a gente não para fazer uma pesquisa só com as contribuições da história, e mesmo aí você vai ter diálogo e necessidade de outras contribuições. Isso acho que não preciso comentar mais. E sobre a etnohistória, né, os estudos sobre relações étnico-raciais, educação antirracista, né, a história dos afrodescendentes, realmente é a temática que está abordando, né, sendo mais abordada, né, gerando mais dissertações, e isso é muito bom. E também a temática indígena, a história indígena também está crescendo. E também, como Margarida mencionou quando ela falou, isso é muito impactante, isso é muito importante, porque a gente fica batendo no martelo, esse ensino da história é eurocêntrico, a gente não consegue romper. A gente já está rompendo. De repente, a gente não se deu conta, né? Quando a gente vê essa quantidade e a variedade de temas. São muitos mesmo, né? Enfim, acho que era sobre isso que eu ia falar. Ana, muito obrigada. Tem só, Mônica, uma pergunta recorrente. Vou aproveitar que a Ana está com a palavra. Se você fez o quantitativo de quantos trabalhos na área de educação patrimonial ou de estudos sobre o patrimônio, se você poderia depois fornecer esse número. Foi uma pergunta que passou e foi repetida no chat. Mônica, por favor. Sim, eu quero, gente, agradecer muito as perguntas que foram colocadas aqui, realmente são muitas. Infelizmente, nós já estamos muito próximas aqui do teto dessa mesa, né, que precisa encerrar em 9 minutos. Então, eu peço desculpas aos colegas, né, por não poder colocar todas as questões, enfim, mas encaminharemos elas, né, para as professoras, enfim. E como eu anunciei no começo, a ideia é que esse debate, ele continue, né, em outros meios, enfim, porque, de fato, essa é uma questão muito complexa, né, que merece a nossa discussão. Tem apenas aqui uma pergunta muito pontual direcionada à professora Margarida, que é da Silvana, que ela pergunta se o catálogo de materiais didáticos, né, que foi mencionado, está disponível em meio digital. Então, eu entendi que é uma pergunta muito específica, né, se a professora Margarida puder responder, mas eu acho que nós podemos passar agora para as falas finais, né, das professoras, né, para as considerações que elas acharem pertinentes fazer, né, enfim, para a gente poder encerrar nessa nossa mesa, esse nosso momento aqui de discussão, que acho que, né, já foi bastante profícuo, né, bastante instigante, estimulante para as nossas reflexões. Margarida, vai. O catálogo, logo, ele está sendo, vai ser publicado em e-book, e logo que ele for, ele já está em produção, aí nós mandamos para todos os alunos do Prof. História, divulgamos amplamente, tá? Eu queria agradecer mais uma vez a coordenação do Prof. História por ter me convidado para essa mesa, agradecer a Cris, agradecer a Mônica, a oportunidade de vê-las, mesmo que virtualmente hoje, foi uma alegria. Ana, muito obrigada por estar comigo nesse momento, você sabe que você me dá segurança, né, e a gente está juntas, então, muito obrigada, Delta, e obrigada a todos vocês, eu fiquei realmente, assim, emocionada de ver num final de tarde, né, de uma quinta-feira, tantas pessoas, nós chegamos a ter quase 150 participantes aqui, às vezes até passando, então foi realmente muito significativo. 171, né, Delton? Que coisa boa, maravilha. Muito, muito obrigada. Eu já coloquei aí o meu e-mail, quem quiser entrar em contato comigo, fique muito à vontade, no que eu puder ajudar, estarei sempre às ordens, tá certo? Fiquem bem, se puderem, fiquem em casa, e nós vamos passar por tudo isso, e vamos, em breve, nos reunir, nos abraçarmos e trocar a nossa amizade, que é o que melhor acontece em todos esses momentos, tá? Um beijo a todos e a todas.
Então, posso falar, né? Eu também quero agradecer muito, quero dizer que passou muito rápido. Eu agora fui olhar o relógio, isso é bom sinal, né? Espero que tenha passado rápido também para os professores que estão conosco. E quero agradecer muito, muito mesmo a oportunidade de estar aqui com Margarida, de estar com a Cris, com a Mônica, né? Com vários colegas que passaram por aqui, assistiram, os professores que nos ouviram. Estou impressionada com esse número que o Delton colocou agora, 171 professores, né? Eu me imaginei presencialmente com esse grupo, eu ia estar muito nervosa, né? Mas aqui eu, né, fiquei tranquila, parecia que eu estava lá reunida numa aula do pessoal do Prof. História aqui no Rio, onde estou com todo mundo, trocando ideias. É uma experiência, eu acho que todos os colegas que trabalham, dão aulas no Prof. História, sabem, dizem, confirmam isso, é uma experiência muito gratificante, é um diálogo que se estabelece, são pessoas muito interessadas, enfim, vibrantes, eu gosto muito, né? Então, agora nesse tempo de quarentena, a gente poder estar tendo esses contatos é muito, muito bom, né? E quero, enfim, reafirmar, né, da importância desse programa, né, das mudanças que ele está provocando na nossa área de história, né, com a chegada de vários colegas, essa pergunta sobre o impacto na graduação, ela está acontecendo assim, aos pouquinhos, né? Não é nada revolucionário do dia para o outro que vai mudar tudo, né? Mas a partir das experiências as pessoas vão mudando, né? E ao chegar, né, para pedir para trabalhar, né, todo ano a gente faz o credenciamento de novos docentes, pessoas se apresentam e elas, quando chegam e começam a trabalhar, eu vejo que muitos se encantam, outros descobrem que não é aquilo que querem fazer, não gostam e saem, né? Mas a repercussão positiva, né? E o entendimento que ensinar história não é algo simplificado, reducionista, porque eu vou trabalhar com jovens de 11 anos, 12, 16 ou 18. Por isso mesmo, o desafio é muito maior, né? Como, né, possibilitar o aprendizado de história, né, em adolescentes, com jovens, com adultos, né, entendendo a complexidade, né, desse conhecimento, né, e da contribuição que ele pode e precisa e oferece para a formação cidadã, né, que é a nossa contribuição principal aí, de entender esse mundo, ajudar a entender esse mundo tão complexo. Um grande beijo, abraço a todos, muito obrigada. Mônica, eu vou falar 30 segundos só para agradecer a presença de todos, as excelentes perguntas e também as reflexões que as pessoas foram deixando no chat, a generosidade das nossas palestrantes, e agradecer a todos, agradecer a Mônica, que é uma ótima e ultra organizada companheira de organização de mesa. É isso. Bom, colegas, eu também quero agradecer todos e todas pela presença, né, nessa nossa 12ª mesa desse ciclo. Ainda temos aí mais algumas mesas, né, avançamos até o dia 23 de junho nesse ciclo de debates, então nós convidamos vocês a participarem, né, mediante vagas aí das nossas outras mesas, dizer que este foi um momento muito importante, muito singular, né, como eu anunciei no começo, essa é uma grande demanda do nosso curso, né, debater essas pesquisas que são realizadas, né, no âmbito do Prof. História. Então, para nós foi muito importante ter, né, esse momento aqui com duas professoras tão qualificadas, tão importantes para o nosso campo do ensino de História, né, e que acho que trouxeram reflexões fundamentais, né, para este tema. Lembro vocês que todas as mesas do ciclo de debates serão disponibilizadas posteriormente, né, em um canal do YouTube, faremos isso em outro momento, para que vocês possam, né, assistir novamente, a todos aqueles que não puderem estar aqui conosco, né, também possam acessar esse conteúdo. Então, eu agradeço muito todos e todas,
né, o Delton também, né, que esteve conosco aí todo o tempo, e acredito que podemos encerrar essa sessão. Delton? Perfeito. Agradeço todos e todas, agradeço a professora Maria, agradeço a professora Margarida, a professora Mônica, a professora Cris, agradeço a todos e todas presentes, e lembrando sempre, vidas negras importam e não importam só nos Estados Unidos, aqui também. Aqui também. Todas, e até a próxima. Muito obrigada, Delton. Obrigada. A gente sai, ele fecha, né? Eu vou fechar, professora. Tchau para você, gente. Tenha uma boa noite. Muito obrigada.